Explorar o espaço é lidar com o desconhecido de várias formas. Pode ser uma missão científica cheia de esperança, uma investigação solitária que questiona o que é real, ou até um conflito entre planetas onde questões políticas pesam mais que a gravidade. Sim, desbravar o cosmos pode ser fascinante, mas também é um ótimo lugar para perder o rumo ou até a sanidade. No Indicada de hoje, o quadro onde eu indico para vocês um filme, uma série, um livro e um jogo dentro de um mesmo tema sci-fi. A gente vai falar sobre exploração espacial, mas esquece a parte glamourosa da coisa, tá? Porque aqui tem isolamento, dilema, falha no sistema e tudo aquilo que pode dar errado quando você já tá longe demais para voltar. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices e hoje bora embarcar em uma viagem espacial no nosso Indicada, né? Já tivemos outros vídeos do quadro por aqui sobre horror cósmico, sobre a complexidade da linguagem, obras labirínticas, realidades virtuais sombrias e distopias de tirar o sono, então se você quiser explorar essa playlist, eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? E se você é novo por aqui, já se inscreve aí e deixa o like porque ajuda muito, e também porque toda semana tem vídeo novo sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia. E bora pro nosso Indicada, e para começar eu quero indicar para vocês um filme sobre perrengues no espaço que eu acho bem subestimado até, que é Viagem à Lua de Júpiter ou Europa Report, de 2013. No filme a gente acompanha um grupo de astronautas numa missão até a Europa, que é uma das luas de Júpiter, em busca de sinais de vida. Mas como a gente já deve imaginar, nada sai exatamente como planejado. Eles perdem contato com a Terra, ficam completamente isolados e aí começa uma sequência de problemas. Europa Report é dirigido pelo Sebastian Cordeiro e tenta não ser aquele super sci-fi filosófico e cheio de explicações mirabolantes, tipo Interestelar, tá? Na verdade, é uma história mais direta, com foco no andamento da missão e nos obstáculos que vão surgindo ao longo do caminho. E assim, gente, sendo bem sincero, os personagens não são o forte da coisa aqui não, tá? Apesar das atuações serem boas, o roteiro tá mais interessado no desenrolar da missão do que em desenvolver quem tá dentro da nave, o que acaba sendo um ponto fraco, né? Porque a gente não liga muito pro destino dessa galera no fim das contas. Mas eu acho que a grande graça aqui é que a Europa Report se aproveita da boa e velha técnica do found footage para criar uma imersão e uma tensão tão palpável que em vários momentos parece que a gente tá se lascando nessa junto com a tripulação. Na verdade, o filme se constrói como se fosse um documentário mesmo, porque várias câmeras espalhadas pela nave mostram o dia a dia dos astronautas, que por sua vez quebram a quarta parede o tempo todo, relatando os acontecimentos diretamente para o público, como se estivessem mesmo participando de entrevistas institucionais sobre a missão, o que reforça esse clima de registro oficial de algo que deu muito errado. Além disso, a direção de arte é super caprichada, tá? A nave tem um visual realista, funcional, nada espalhafatoso, e isso ajuda muito na imersão, fora que a ciência também é bastante plausível dentro do contexto do filme, né? E tudo isso colabora para dar aquela sensação de que aquilo realmente poderia acontecer. Porém, apesar desse realismo da coisa toda, Europa Report acaba surpreendendo também ao ir para um lado quase místico, flertando diretamente com o horror cósmico. O longa traz aquele sentimento típico do subgênero em que o universo é grande demais e antigo demais, e talvez existam coisas lá fora que simplesmente escapam da nossa compreensão. Isso aparece aqui de forma sutil, tá? Deixando um estranhamento desconfortável por fim, e eu adoro quando um filme consegue fazer isso sem forçar a barra, sabe? Então não é aquele filme que vai mudar a sua vida, tá? Mas se você gosta de histórias sobre os riscos de explorar lugares que deveriam continuar intocados, Europa Report vale o play. E gente, esse filme não tá disponível aqui no Brasil, mas se você tiver uma VPN, dá pra assistir numa boa conectando com um IP de outra localidade. Tá? Ó, por exemplo, se com o IP brasileiro você procurar por Europa Report na Netflix, você não vai achar o título, mas se você abrir a sua VPN e se conectar com o IP dos Estados Unidos, você consegue ver o filme. O único porém é que o filme só vai ter legendas em inglês. E pra quem não conhece, as VPNs são um programa de rede virtual privada em que todos os dados que você envia e recebe na internet viajam por um túnel criptografado. Ou seja, além de você ter essa praticidade de ver conteúdos que não estão disponíveis aqui no Brasil, com a VPN você passa a navegar pela internet com o IP anônimo, então os seus dados, senhas, contatos, redes sociais, etc. ficam muito mais protegidos. Hoje a VPN que eu uso e indico para vocês é a NordVPN, que além de ser a VPN mais rápida do mundo, tem mais de 5.500 servidores em 60 países e também proteção contra ameaças e contra aqueles anúncios chatos rastreadores que ficam pipocando por aí. A Nord tá com um plano de 2 anos, sendo que 4 meses são grátis, vou deixar o link aí na descrição, então vai lá e aproveita para garantir a sua cibersegurança com o NordVPN. Já a série que eu
quero recomendar para vocês hoje é The Expanse, né? Uma produção que eu já trouxe por aqui e que eu acho que merecia mais atenção. Situada há 200 anos no futuro, a série conta sobre um tempo em que o homem já colonizou o sistema solar. A história começa quando o desaparecimento de uma mina leva um detetive e um capitão de uma nave espacial a trabalharem juntos, mas eles acabam entrando em uma corrida para revelar uma conspiração que pode ser a maior e a mais perigosa da história da humanidade. Criada pelo Mark Fergus e pelo Hawk Oatsby, The Expanse é baseado na série de livros do James S. A. Corey e é o tipo de série que exige uma certa paciência, tá? Eu quase cometi o erro de desistir dela no início, tá? Porque eu achei os personagens meio clichês, a apresentação deles na trama bem descuidada também e os diálogos bem artificiais, mas gente, confia em mim, tá? Porque passou a primeira temporada, The Expanse simplesmente dispara e entrega uma das histórias de ficção científica mais ricas e bem amarradas que eu já vi. O ritmo é realmente mais lento no começo, mas aos poucos você percebe que nada ali é por acaso, tá? Nada é gratuito. A série vai se abrindo, os personagens ganham mais camadas e a trama política, que parecia só pano de fundo, vira um dos pontos mais interessantes. Inclusive dá até pra ver influência aqui de Battlestar Galactica ou Babylon 5, mas com uma identidade própria, que mistura drama, geopolítica, ficção científica hard e até uma pitada de horror biológico em certos momentos. The Expanse também é visualmente impressionante, com uma direção de arte que entrega uma estética futurista crua, funcional, em que em alguns momentos até flerta com cyberpunk. E o mais legal é que a série leva a física a sério e trata com cuidado raro elementos como gravidade artificial, as manobras com aceleração realista e até os combates espaciais que parecem realmente possíveis dentro daquele universo. Mas eu acho que o que realmente faz a série valer a pena é como ela usa a ficção científica para falar da humanidade, né? Colocando em cena questões sobre desigualdade social, xenofobia, exploração de recursos, manipulação política, fanatismo religioso, tudo muito bem costurado numa narrativa que nunca subestima quem tá assistindo. The Expanse já foi finalizada, tá? Com 6 temporadas e um total de 62 episódios, e você consegue conferir a série completa lá no Prime Video. Série 10 de 10, vale muito a pena. E se você curte aventuras espaciais com aquele toque misterioso, reflexivo e ainda por cima adora um jogo indie cheio de quebra-cabeças inteligentes, então você precisa conhecer The Swapper, um puzzle sci-fi inesquecível lançado em 2013. Aqui a gente acompanha um astronauta solitário preso numa estação espacial abandonada. Só que não é qualquer estação não, tá? O lugar tá tomado por uma atmosfera estranha, cheia de artefatos alienígenas e gravações enigmáticas que te fazem questionar o que realmente está acontecendo ali, e mais ainda, quem é você no meio disso tudo. A mecânica principal do jogo gira em torno de um dispositivo que te permite criar até 4 clones de si mesmo e transferir a sua consciência para eles. A coisa toda até parece simples, mas a forma como isso é usado no quebra-cabeças e na narrativa é de fritar o cérebro no melhor sentido possível. The Swapper foi desenvolvido pelo estúdio finlandês Facepalm Games, e olha, para um jogo indie feito por uma equipe pequena, o resultado é de cair o queixo, viu? A direção de arte é toda feita com esculturas de argila e objetos reais escaneados, o que dá para o jogo uma textura bizarra e orgânica que combina perfeitamente com o clima de isolamento e estranhamento da história. E se você curte ficção científica mais existencialista, né, daquela que mistura solidão no espaço com dilemas filosóficos e perguntas que não têm respostas fáceis, The Swapper com certeza é para você. Isso porque não é um jogo de ação frenética, tiro, explosões ou adrenalina. Na verdade, o foco aqui são as escolhas que você faz e o que elas dizem sobre quem você é. O jogo te coloca diante de decisões desconfortáveis e em alguns momentos até perturbadoras, e tudo isso vai muito além da mecânica dos puzzles, tá? Questões como quem é o original e quem é a cópia, existe mesmo alguma diferença entre eles, e se a sua consciência pode habitar qualquer corpo, o que isso diz sobre identidade, sobre existência, nada disso é respondido de bandeja, e é justamente isso que torna a experiência tão marcante. E o mais legal é que, com relação aos puzzles, o jogo não fica te explicando tudo o tempo todo, tá? Ele confia que você vai montar o quebra-cabeça narrativo sozinho, e isso torna a experiência muito mais imersiva também. Além disso tudo, o final desse jogo é daqueles de deixar você abobado, viu? The Swapper tá disponível para essas plataformas aqui, tá? Então se bateu aí a curiosidade, já se prepara para encarar uma jornada lenta, introspectiva, estranha e cheia de questionamentos que vão ficar com você mesmo depois do zeramento. E para fechar a lista de hoje, vamos de livro, né? E o escolhido é Devoradores de Estrelas, ou Hail Mary, do Andy Weir. Sim, o mesmo autor de Perdido em Marte, mas aqui ele vai ainda mais longe. Literalmente. A história começa com um astronauta que acorda sozinho no espaço, sem a menor ideia de quem ele é,
onde ele tá e por que ele foi parar ali. E, gente, pra não dar spoiler, isso é tudo que eu posso contar, tá? Porque a grande graça aqui é justamente descobrir cada detalhe dessa história aos poucos, junto com o protagonista. O Andy Weir já é conhecido por misturar a ciência real com histórias super envolventes, né? E aqui ele faz isso de novo, só que de forma ainda mais descontraída e eu diria que mais emotiva também. Tem ciência, tem tensão, tem momentos de puro desespero, mas também tem leveza, humor e um senso de descoberta que vai te puxando de um capítulo pro outro sem que você nem perceba, tá? Na verdade, faz tempo que eu tava atrás de um livro fácil de ler, sabe? Daqueles que você não consegue mais largar depois que começa, e esse aqui é um desses casos. A leitura é muito envolvente, os personagens são interessantes, o ritmo é ótimo, os diálogos são divertidos e tem um equilíbrio muito bom entre os momentos técnicos, né, os momentos científicos e os momentos mais humanos e emocionais. Então é daquelas histórias que te prendem porque a cada nova revelação você sente que tá chegando mais perto de algo importante, mesmo sem saber exatamente o que. E o mais legal é que por trás de toda a parte científica, o livro também fala sobre comunicação, sobre empatia, parceria e a capacidade de confiar mesmo nas situações mais improváveis. Então, se você gosta de ficção científica que mistura mistério, emoção e um toque de esperança no meio do caos, Devoradores de Estrelas é aquele tipo de leitura que te pega de surpresa e não solta mais, tá? E o livro ganhou uma edição muito bem traduzida aqui no Brasil pela editora Suma em 2021. Mas aí, você conhecia essas obras? Quais outras desse tema espacial você recomenda? Me conta aí embaixo. E se você gostou desse vídeo, se foi útil pra você, não esquece do like e da inscrição que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.